O MPD é, como todos sabem, um partido político comprometido com o desenvolvimento de Cabo Verde. Cabo Verde tem, efetivamente, potencial e potencialidades para crescer e desenvolver-se, e de forma acelerada. Infelizmente, o país está a percorrer, por culpa exclusiva deste governo, desde 2009, uma trajetória de empobrecimento das suas populações, afetando, sobretudo, as de baixo rendimento e a classe média. Vivemos verdadeiramente uma situação de crise económica e social. Uma crise económica marcada pela inegável recessão económica e pelo aprofundamento dos desequilíbrios macroeconómicos. E uma crise social determinada pelo aumento da pobreza e do desemprego e, sobretudo, do desemprego jovem. O momento é, pois, de exigência, de responsabilidade e de concertação. É também momento de prestação de contas. Ao Governo cabe tomar medidas urgentes no quadro do Orçamento para 2014 para colocar o país na rota do crescimento económico e da redução da pobreza. Este é um apelo do MPD. Segundo, as melhores estimativas disponíveis, combinando os dados estatísticos com os indicadores avançados da economia, publicados pelo Banco Cabo Verde e pelo INE também, devemos registrar em 2012 uma recessão económica na ordem dos 4%. Para 2013 e 2014, as taxas de crescimento devem atingir igualmente valores negativos na ordem dos 2%. É de se registrar uma contração atualmente da procura interna, justificada sobretudo pela redução da formação bruta do capital fixo. O crédito à economia está praticamente estagnado, registrando um crescimento acumulado negativo. O IDE, o investimento direto estrangeiro, continua com tendência para decréscimo e o investimento público registra uma forte contração. Mesmo o consumo mantém no conjunto do ano uma tendência de queda e o crédito ao consumo está a desacelerar-se na ordem dos 14%. O crédito ao Estado cresce, contudo, de forma insistente, atingindo já os 28%, violando até os limites impostos pela lei. É verdade que Cabo Verde não está imune à evolução da economia mundial e, sobretudo, da economia europeia. Contudo, a responsabilidade primeira pela situação atual é do governo que ignorou, durante tempo demais, o cenário internacional da crise e não empreendeu nem acelerou as reformas económicas estruturais em tempo certo. O objetivo central da economia cabo-verdiana tem de ser, neste momento, o reforço de competitividade das empresas, que permita aumentar de forma sustentada as exportações de bens e de serviços. Só exportando mais será possível garantir um equilíbrio sustentado das nossas contas externas. Este é um objetivo estratégico que não pode ser secundarizado nas atuais circunstâncias, devendo a resposta à crise centrar-se, sobretudo, em decisões que promovam a capacidade financeira das empresas e incentivem decididamente o investimento. O agravamento do desemprego e subemprego, que caminha para mais de 90 mil cabo-verdianos, cerca de 43% da população, é uma das principais consequências da atual situação marcada pela recessão económica, assim como as mais de 130 mil almas cabo-verdianas que vivem com cerca de 149 escudos por dia, sem o mínimo de dignidade. Por isso, a proposta do Orçamento do Estado para 2014 tem de trazer necessariamente respostas e soluções muito concretas. A situação assim o exige. Não podemos, contudo, pensar que, mantendo o mais do mesmo, os resultados poderão ser diferentes. Esta é uma impossibilidade. O Orçamento para 2014 tem de trazer soluções para colocar o país na rota do crescimento económico, para aumentar o investimento direto estrangeiro, para combater o desemprego e aumentar o rendimento disponível. Cabo Verde vive há muitos anos com déficits externos e orçamental sistemáticos, atingindo já hoje valores da ordem dos 13% e 11%, respectivamente.
e com uma procura interna sensivelmente 30% acima da riqueza produzida internamente. Este desequilíbrio, que é um problema essencial da economia cabo-verdiana, vem aumentando todos os anos, e a dívida externa, que neste momento já ultrapassa largamente os 100% do PIB, é o resultado e consequência desse desequilíbrio. E, com a economia em recessão, a questão central, que tem a ver com o desequilíbrio entre a despesa e o rendimento produzido, tornou-se explosiva, obrigando o governo a aceitar um programa de austeridade acordado com o Fundo Monetário Internacional, quando o que o país precisa para o MPD é de um programa de crescimento e de desenvolvimento, nunca de um programa de austeridade. Cabo Verde está, de acordo com todos os dados disponíveis, tecnicamente em recessão. Não obstante o governo ter gasto cerca de 5 bilhões de escudos cabo-verdianos, cerca de 10 mil contos por pessoa nesses cerca de 13 anos de mandato. O governo previu taxas de crescimento da ordem dos 5% nos últimos anos. Todos nós sabemos. Contudo, a média anual expectável, desde 2009, é de menos 0,5%. Menos 0,5%. Ou seja, um desvio superior a 100%. Isto é demais. Os dados da execução orçamental de junho apontam para um cenário negativo. As receitas estão a cair. Estão 18% abaixo do previsto. O Estado, para controlar o déficit, cativou mais 12% nas despesas correntes e cerca de 40% nas despesas de investimento. O investimento público apresenta, assim, uma taxa de execução de apenas 30%. Os donativos quedam-se pelos 10% do valor expectável e os empréstimos apresentam uma taxa de execução de cerca de 34%. Essas medidas todas são claramente recessivas. A registrar, consequentemente, um aumento do desemprego e do desemprego jovem, segundo os dados do INE. Um aumento da pobreza fundamentado pelo aumento do desemprego. Uma deterioração da confiança e do ambiente de negócios. Todos os indicadores apontam neste sentido. Aliás, o indicador de clima económico é hoje o mais baixo dos últimos 34 trimestres, desde há cerca de 9 anos. Uma redução dos investimentos privados externos, com o IDE a cair de forma dramática, passando de 12,6% do PIB em 2007 para cerca de 4,3% do PIB em 2012. Uma contração do rendimento disponível e, consequentemente, do consumo privado. O consumo privado, de acordo com os dados do Banco de Cabo Verde, reduziu-se em termos reais perto de 12% em 2012. A redução do rendimento disponível das famílias, determinada sobretudo pela redução ou pela diminuição dos rendimentos de propriedade e das empresas, bem como pela forte desaceleração das remessas dos imigrantes, explicam, num contexto de degradação da confiança dos consumidores, o comportamento desfavorável do consumo das famílias. Constatamos, ao mesmo tempo, uma queda ao nível do rating da República. Perante este cenário e estes dados aqui avançados, e o plano de austeridade em curso, assinado a socapa pelo Governo com o Fundo Monetário Internacional, só é possível esperar uma recessão económica. Não há milagres em economia. E com a recessão vem necessariamente o aumento do desemprego e o aumento da pobreza. São consequências inevitáveis da recessão económica. Portanto, o orçamento para 2014, para o MPD, tem de ser portadora de soluções para o aumento do crédito à economia e, consequentemente, para a redução do crédito ao Estado. O Orçamento de Estado para 2014 tem de trazer soluções para a reposição dos equilíbrios macroeconómicos e para o aumento do potencial de crescimento da economia cabo-verdiana, impondo, nomeadamente, um limite ao déficit e ao endividamento. O Orçamento para 2014 tem de prestar contas também sobre a deterioração da segurança e do sentimento de insegurança no país e apresentar soluções concretas. O Orçamento para 2014 tem de conter também soluções concretas para evitar a falência de um conjunto de empresas que são fundamentais para inverter
a trajetória de crescimento económico em Cabo Verde. O orçamento para 2014 tem de trazer também, igualmente, soluções para bloquear o endividamento que o Estado vem acumulando junto de empresas públicas, que já atinge 29% do PIB, sendo que a dívida contingente é de cerca de 13% do PIB neste momento, um valor extraordinariamente perigoso. Este orçamento para 2014 também tem de conter um programa assertivo de privatizações e medidas muito concretas para um Estado cada vez mais eficiente e mais amigo do investidor, do investimento e das empresas. Um Estado mais racionalizado do que aquele que emprega hoje cerca de 16% da população. É exigido que seja dado também a devida importância neste orçamento às soluções para os problemas dos transportes e da unificação do mercado doméstico. O orçamento para 2014 tem de listar também, na ótica do MPD, soluções concretas para o reembolso do IUR e do IVA às pessoas singulares e coletivas no montante de cerca de 2 milhões de contos. Este orçamento para 2014 tem de trazer soluções assertivas e concretas para a redução da carga fiscal, o que tem dificultado sobremaneira o investimento privado e, consequentemente, a criação de emprego. Este orçamento para 2014 deve conter também as medidas complementares no quadro da adoção do salário mínimo e o subsídio de desemprego, que têm de ser apresentadas neste orçamento, por forma a que esta adoção não provoque falências de um conjunto de pequenas e médias empresas e de microempresas, mas também aprofunde o desequilíbrio regional entre as ilhas e regiões. Este orçamento também tem de trazer soluções para o aprofundamento da descentralização e para a regionalização, assim como para o combate ao déficit habitacional, sobretudo para o déficit qualitativo de mais de 78 mil fogos. O MPD está disponível para abordar com o PSCV a reforma do sistema político, a regionalização e as reformas económicas estruturais necessárias para, a um tempo, resolver os problemas conjunturais com que se depara a economia cabo-verdiana e, ao mesmo tempo, garantir a transição de Cabo Verde a país de desenvolvimento médio. Através de uma reforma com a educação e a absorção tecnológica no topo da agenda. Uma reforma que garanta mais competitividade à economia cabo-verdiana. Uma reforma que apresente uma nova agenda para o crescimento e o emprego. Uma reforma que traga garantia de financiamento à economia cabo-verdiana e que incentive as exportações e o investimento direto estrangeiro. Uma reforma que aposta numa baixa fiscalidade, assente sobretudo na tributação sobre a despesa, na simplicidade e na transparência, assim como na sua competitividade internacional. Uma reforma que aposta definitivamente na unificação do mercado interno e que internaliza o impacto do turismo para toda a economia e para todas as regiões do país. Uma reforma que aposta no aprofundamento da descentralização e na regionalização. Continuamos disponíveis no Parlamento e fora dele, como sempre estivemos. A iniciativa cabe, contudo, ao Governo, sem prejuízo das nossas responsabilidades de fiscalização enquanto maior partido da oposição. Cabo Verde está para o MPD sempre e em primeiro lugar.